Não tem como discutir que Kimetsu no Yaiba é um sucesso absoluto, tanto no anime quanto no mangá. O que leva muitos fãs a alegarem que a obra é superestimada e que não é tudo isso. Mas será que esses fãs têm razão? Será que mesmo assim Demon Slayer é uma obra genérica como qualquer outra? Ou existe algo exponencial nela? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo pode conter pequenos spoilers sim do mangá e também do anime de Kimetsu no Yaiba. Sim, pessoal, no Opiniões dos Inscritos dessa semana, na nossa terceira edição, vamos trazer aqui um certo comentário, uma certa pergunta sobre Kimetsu no Yaiba é uma obra superestimada. Vamos conversar, ver ali o que os inscritos têm a ver sobre isso e a gente, com muito humor, com muitos memes, a gente vai comentar bastante sobre a obra logo depois de você deixar o seu like, de você se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com os seus amigos que são fãs de Kimetsu no Yaiba, e a gente vai comentando e discutindo mais sobre a obra aqui no canal. Bom, vamos lá, né? Pra quem não sabe, ou tá caindo de gaiato, não faz parte assim desse fandom de animes e mangás, Kimetsu no Yaiba, ele tem uma fama no fora ali dos fãs da obra, claro, né? Digamos assim, que é quase meio que no caminho entre ser hater ou não ser hater, né? Não dá pra chamar todo mundo que tem essa opinião ali de ser uma pessoa, não, o cara é o hater. Não, não dá. Simplesmente não dá pra chamar todo mundo que discorda ou que acha que a obra não é genial, chamar ali de hater. Mas Kimetsu tem uma, digamos assim, uma declaração de que é uma obra superestimada por causa da animação. E a gente vai trazer aqui a opinião dos inscritos para a gente comentar e falar mais sobre todos estes assuntos, né? Vamos comentar, debater mais sobre esses assuntos para a gente poder discutir aqui algo bem interessante. Claro, não dá para trazer todos os comentários aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigante, mas a gente vai falar bastante sobre isso. Bom, começamos aqui com o Prince, né? Que ele fala o seguinte: ah, deve ser por causa da ótima animação, uma ótima trilha sonora, o filme de Kimetsu no Yaiba que fez muito, mas muito sucesso mesmo, os personagens que são fáceis de gostar e o mangá tem uma história bem criativa. Cara, o Prince vai um pouquinho mais além do que isso, né? Isso é o básico, né? É o básico de um mangá. Não dá pra dizer que a obra, o mangá, o anime, ele vendeu absurdo, né? Por causa dessa situação. Existem dois contextos muito interessantes, né, que eu tô começando a entender um pouco mais da cultura japonesa, que fazem parte sobre uma venda extraordinária no Japão. O primeiro é que a obra se passa num contexto onde realmente os japoneses mais gostam, né? Onde ali toda a cultura japonesa acaba gostando pra caramba, que é ali o início da evolução das coisas no Japão, que é nos meados ali dos anos de 1915 a 1920, quando começamos realmente esse êxodo rural ali do Japão para as grandes cidades, e é qual os japoneses gostam tanto desse momento histórico do seu país. O segundo ponto, e que por causa das últimas recentes pesquisas de Black Clover, ficou claro que os japoneses são muito apegados às histórias familiares. Tudo que tem alguma contextualização envolvendo a irmãos, a filho, a pai, mãe, essa contextualização que liga eles ali de um jeito bem peculiar, ao ponto de você colocar a sua vida em risco para salvar, faz com que realmente Kimetsu fosse algo completamente conectado a esse tipo de situação. E a boa animação, personagens carismáticos e tudo isso é algo apenas ali que envolve a ser a cereja ou o recheio do bolo. Então eu acho que vai muito mais além dessas perspectivas. Claro que eu concordo que Kimetsu tem tudo isso que você falou, mas eu acho que vai um pouquinho mais além do que toda essa situação. É, tá bom. O Matheus Santos, ele traz um comentário assim: sim, todavia ela poderia ser considerada mediano para alto, já que o mundo apresentado e personagens são legais. Mas acabou muito rápido, deveria ter expandido mais na questão de respiração. Usar a respiração sem uma arma ia ser legal, e os Onis para criar uma escada de poder a ser superada pelos caçadores. Porque esse assunto pra mim é velho.
Bom, vamos lá, Matheus Santos. Dizem por aí, as famas da internet, de que a Kohayaru, né, a autora ali do mangá de Kimetsu no Yaiba, ela foi forçada a finalizar o mangá de um jeito rápido. Ela deve ter algum tipo de problema ali com os pais ou coisa do tipo, e é por isso que ela não desenvolveu a sua história até o final. Mas eu acredito, né, que Kimetsu daqui 1 ano, 2 anos vai começar a ganhar mais novels por aí, né? Que é a forma mais fácil de você expandir, fácil entre aspas, porque escrever um livro não é muito realmente fácil assim, né? Mas é mais ou menos. Então, basicamente, o que provavelmente vai acontecer com Kimetsu é uma explosão de novels por aí para poder realmente aprimorar cada vez mais a história. Então, concordo sim que tinham muitas coisas que poderiam ser melhoradas, que poderiam ser mais desenvolvidas, mas infelizmente, né, por problemas ali particulares, a própria Koharu teve que encerrar a obra de uma forma rápida, porque ela estava realmente usando os Onis de luas superiores como escadas de poder para o Tanjiro. E de repente, na última saga, ela emenda 3 Onis de lua superior junto com o Muzan e vira ali aquele furnuço no final, na luta contra o personagem. Ninguém mais se aguentando em pé na batalha contra o Muzan, na última batalha contra o Muzan, sendo que todo mundo já tinha lutado com 3 luas superiores de uma forma implacável. Então ficou algo quase insustentável no final e ela teve que encerrar de um jeito ali que ficasse plausível, mas ao mesmo tempo que não pudesse realmente passar de uma pressão relacionado àquilo que a família estava passando para ela. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom, temos a pergunta aqui do Mugiwara e eu acho que ele vai trazer um pouquinho mais de polêmica, né? Kimetsu no Yaiba sim é uma obra superestimada. Tanto que se você procura assim no Google não ia ter informação. Acredito que com a grande animação e trilha sonora aumentaram o hype do anime e mangá. Não é só isso, gente. Eu discordo com isso aqui. A gente fala isso aqui no Ocidente, a gente tem uma perspectiva, é claro, né, vai ter o selo do eu discordo do Tassiano aqui, mas o que eu acredito é que, na verdade, como eu já disse aqui no vídeo, existem 2 aspectos importantes, que é, claro, né, o mangá já estava vendendo bem, né, já tinha passado até mesmo Black Clover, antes mesmo do anúncio da animação. Não é à toa que a Ufotable pegou ali Kimetsu no Yaiba para animar, né, então a Ufotable ela só tinha ali Fate pra dar com pau. Ela só tava com Fate Stay Night, Fate sei lá das quantas, Fate Zero, Fate pra lá do que. Era só Fate e não tinha mais nenhuma obra. E aí Kimetsu no Yaiba chamou a atenção dela e ela decidiu fazer uma boa animação, uma boa história. E tudo isso acabou alavancando ainda mais as vendas do mangá. Só que o mangá já estava vendendo bem antes disso. Não justifica uma boa animação fazer com que o mangá vendesse... chamou a atenção ali ou coisa do tipo. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Não, se não tivesse já a venda dos mangás, se não tivesse um público já cativo desse mangá propriamente dito, não teria tido essa grande explosão como houve no anime. Então o anime só serviu de dar um empurrão final para que a obra realmente fosse algo bem interessante. Eu mesmo já tinha começado a ler o mangá antes do anime, né? E aí eu decidi parar para poder acompanhar o anime, me surpreendi, comecei a ler o mangá e eu achei a história interessante, achei a história ali bem peculiar. Infelizmente ali eu lamento pelo fato de ter acabado de uma forma um pouquinho rushada ali no final, mas é assim, a vida realmente não pode nos dar algo completamente perfeito, mas Kimetsu realmente é algo que eu gosto, eu abraço a ideia, mas falar que é só por causa da animação e que é uma obra superestimada, aí eu vou ter que discordar de você. Reflita um segundo sobre o que você está falando, porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Nerdtech mais uma vez aqui aparecendo nos nossos comentários falando o seguinte, ó: Kimetsu no Yaiba é muito bom, mas de fato os créditos vai para o anime, que melhorou muito por parte da direção, mas o mangá também consegue ser legal e emocionar bastante. Pelo menos para mim, Kimetsu no Yaiba é um dos poucos mangás que já emocionou junto com Fullmetal e TBA.
O maior problema de Kimetsu é o mangá parece ser rushado e atrapalhado principalmente no final. Cara, definitivamente você definiu a minha opinião. Definitivamente você definiu, o NerdTech, porque é exatamente isso que eu acredito. É claro. Eu, particularmente, eu me emocionei com a morte ali daquele personagem, do primeiro personagem, daquela primeira grande morte ali relacionado aos pilares. E eu fiquei realmente impactado com isso no mangá. Eu até parei de ler assim, falei, caraca, velho, a obra vai seguir pra isso, então eu vou ter que preparar meu coração pra esse tipo de circunstância e razões. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu tive que preparar realmente as minhas emoções ali. E depois foi um atrás do outro. Foi pé, foi mão, foi cabeça, foi todos ali os personagens que a gente tanto amava sendo levados ali de pouco em pouco. E eu acho que sim, Kimetsu não dá pra chamar de uma obra superestimada, mas sim é uma obra que ficou marcado, teve um final bem rushado, mas acabou tendo ali o seu impacto devido. O Lias então traz um comentário aqui falando sobre o que ele acha, né? Um textão, né? Acabou realmente tendo muito texto. Muito texto. E ele tá dizendo aqui, ó, na minha opinião, muito superestimado. A obra teve sucesso por conta da animação, que é muito linda. Porém, a obra em si, eu não achei lá aquelas coisas. Tem muitas coisas que irritam um pouco, tipo o Zenitsu chorando e gritando o tempo inteiro. Só achava o Zenitsu da hora quando ele calava a boca, ficava sério e matava o Zone. Mas eu até entendo porque o Zenitsu é daquele jeito. E outra coisa que enche o saco é o Tanjiro falando o que ele vai fazer. Tipo, ficar falando, agora eu vou usar a quarta forma da respiração da água. Respiração da água, quarta forma. Agora eu tenho que achar o fio de abertura. Achei. Agora vou finalizar com a 10ª forma. Respiração da água, a 10ª forma. Isso enche o saco um pouco. O anime é até legalzinho, mas não é aquele anime que eu queria assistir outra vez. Bom, vamos lá, né? Vamos com calma aí. Aliás, eu acho que isso é um clichê de todos os animes, todos os mangás. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Eu acho que o único anime que provavelmente... Não, todos os animes têm isso. Eu ia falar de Black Clover, mas eu lembrei que o Asta provavelmente não fala isso, né? Mas provavelmente ele tá falando Madara, porque ele não utiliza nome de poderes. Mas os outros personagens falam o nome das suas magias antes realmente de conjurar. E eu acho isso... No Black Clover até que faz um pouco mais de sentido. Já em outras obras, por exemplo, como Naruto ou Bleach, na qual o cara fala o tipo de poder antes de utilizar ali contra os seus adversários, eu acho meio bizarro. Então a sua crítica vale para esses animes também? Essa crítica sua vale só para Kimetsu no Yaiba ou para esses animes também que acabam utilizando esse meio que tipo através desses golpes como algo peculiar? Jujutsu até mesmo tem ali um tipo de situação para isso, uma explicação sobre essa situação, sobre essa questão, mas eu acho que é algo clichê de todos os animes, né? Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Bom, ele também fala assim, ó, também é muito curto, eu prefiro outras obras como Black Clover, Jojo, Bleach, por mais que Bleach eu achei mais ou menos, ReZero, One Piece, mas nada contra quem acha que Kimetsu no Yaiba é a melhor de obra de todas. Mas na minha opinião, o povo acha que é a melhor obra do que ela é. Respire, rapaz. Use vírgulas, use mais vírgulas, pontuações e a gente vai conversando mais sobre esses pontos de vistas de você, né? Eu acredito aqui que eu já falei, não preciso ficar pingando no molhado sobre por que Kimetsu é uma obra mais curta e por que dava para estender mais e ter um pouco mais de desenvolvimento dos personagens, né? A gente já falou da família e tudo mais, essas questões. Mas sim, eu concordo com algumas coisas, discordo ali de 85% das coisas que você falou. O Zenitsu chorando é uma das coisas mais engraçadas, né? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Porque temos 3 personagens realmente muito interessantes em Kimetsu, que é o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke. Então esses 3 personagens são muito interessantes na forma como eles vão se desenvolvendo. E o próprio Zenitsu, ele vai melhorando durante a obra, né? Ele vai realmente passando a ser um personagem mais agradável, né? Então eu acredito que esse desenvolvimento e muita coisa aqui que você falou, pelo menos 85%, eu discordo bastante. Vamos lá, Dr. Crânio comentando aqui. Creio que sim, até porque o anime melhorou muito a obra, deixando mais emocionante graças à qualidade do anime. Porém, eu li o mangá e achei mediano. Algumas coisas ficaram mal explicadas.
A Nezuko fez quase nada, o vilão mal aproveitado e o final rushado com algumas coisas nada a ver, como o Tanjiro virando Oni, é o que eu acho. Bom, a gente vai falar sobre spoilers do mangá aqui, né? Porque o Dr. Crânio já deixou claro aqui que ele já meteu aqui o pé no peito sobre os spoilers. Bom, vamos lá então. O que eu acho realmente o final, ele foi rushado, mas isso não foi problema da da Koiharu, tô com o autor de Jujutsu na cabeça, mas isso não foi um problema da Koiharu, foi um problema pessoal ali que não teve como realmente lidar com essa situação. A gente também teve ali esse problema da Nezuko, que ela foi tipo mal utilizada? Não, a Nezuko teve momentos cruciais. Ali, contra propriamente essa segunda temporada que vai chegar de Kimetsu, ela foi sempre muito bem utilizada. Cara, o que mais vai acontecer nessa segunda temporada é a Nezuko até mesmo despertando grandes poderes ou coisa do tipo. E é claro, o foco da Nezuko era fazer com que ela voltasse a ser humana. A gente não ia ver todo o potencial dela. O potencial ali e o protagonista é o Tanjiro. Então não faz muito sentido você esperar esse tipo de situação. O Tanjiro virando Oni, aí eu tenho que concordar com você. Eu concordo plenamente com você, entendeu? Eu já tinha conversado sobre essa situação. Eu particularmente esperava que o Tanjiro morresse no final. Marcasse ali o fim dos caçadores, ele sendo como o último grande caçador ali, sendo o cara que fechasse o caminho para as pessoas realmente que utilizam a respiração do sol. Então eu esperava que o Tanjiro morresse, mas a Koiharu não teve coragem ali de seguir em frente com essa questão. Seria um final épico, seria um final inacreditável se o Tanjiro morresse, mas ela quis ir pro lado mais ali, vamos tentar agradar os fãs aqui de uma forma para não deixar o Tanjiro morrer e tal, e aí acabou dando um tiro no próprio pé. O Agência Thiago traz um comentário também assim, ó. Não, Kimetsu no Yaiba é perfeito. Ótimos personagens e animação incrível. Além da trilha sonora que também é muito boa. Só acho que foi muito curta, mas tá valendo. Não! Definitivamente eu discordo que Kimetsu no Yaiba não é uma obra perfeita. Eu discordo com isso aqui. Pelo menos até agora no anime, realmente acabou sendo uma obra incrível, mas o mangá tá bem longe de ser uma obra perfeita, né? Como a gente falou, teve grandes problemas ali na sua produção, principalmente esse final rushado que deu uma cara de que quero terminar logo, quero acabar logo, quero fazer ali de um jeito muito rápido. Não é à toa que o último capítulo, que na verdade era para ser o 206 e foi colocado como parte extra, foi colocada ali no último volume, virou uma confusão esse final aí, que é reencarnação, é descendente, a gente nem sabe o que está acontecendo, mas ali analisando a obra, claro, a gente chegou a uma conclusão, mas eu tenho que discordar que é uma obra perfeita. Eu gosto muito, não dá para afirmar realmente que é uma obra superestimada, mas que tem sim algumas questões que precisam ser melhoradas. Se a Koiharu precisa realmente ou vai querer seguir em frente com uma outra obra, coisa que eu acho muito difícil por causa da forma como Kimetsu acabou, ela precisa melhorar muito nesse contexto de ter um pouco mais de coragem em finalizar ali alguns arcos da sua história. Senpai Baka, né, que fala aqui, ó, Kimetsu no Yaiba pra mim é como uma capa de jogo maravilhosamente bem feita, até os gráficos, mas em história não impressiona. Ainda assim, para muitos é a coisa mais maravilhosa que tem. Rapaz, que conceito, hein? Estou realmente impressionado com essa comparação. Mas eu vou ter que discordar. Kimetsu não é só capa bonita, gente. Eu acho que, não sei o que vocês estão lendo ou da onde vocês acompanharam, coisa do tipo, mas eu gosto de me aprofundar nesse tipo de história e até mesmo ver que Kimetsu, ele é um cartão de visita para que as mais pessoas possam entrar no mundo dos animes e mangás, né? A gente vê pessoas como Felipe Castanhari, Érico Borgo, pessoas muito ali além do mundo dos animes e mangás, que estão fora do nosso nicho aqui, conhecendo ou se aprofundando ainda mais sobre os animes através de uma obra tão grande como Kimetsu. E chamar ali Kimetsu de uma capa bonitinha, de gráficos incríveis, e só porque ali tem uma história um pouco mais ou menos, é algo realmente superestimado,
eu acho que tem um pouquinho ali de problema nessa conclusão. Eu acho que realmente precisamos melhorar nesse tipo de situação, entender que nossas obras são excelentes, são boas, mas que também outras obras também podem carregar o título de bons animes.